Saudações líricas, poéticas e enfáticas a você que nos acompanha e que interage conosco pelos vastos confins da web. Eu sou Hélio Baragatti, este é o Sala de Poesia, em sua edição de número 69. E se você que está assistindo a esse vídeo ainda não se inscreveu no nosso canal, por favor se inscreva, dê o seu like, ative o sininho das notificações, curta, compartilhe, multiplique o nosso conteúdo o máximo possível, a fim de que o YouTube possa, os algoritmos do YouTube possam nos indicar para um número cada vez maior de pessoas e nós possamos levar a esse número cada vez maior de pessoas a nossa mensagem de apreço pela arte, a nossa mensagem de amor pela poesia. E nesse nosso vídeo, na edição número 69 do Sala de Poesia, nós vamos falar sobre a fama, a relação existente entre a fama e a arte, mais especificamente entre a fama e a arte poética. E para isso, nós vamos tomar como ponto de partida a figura de Eróstrato. E aí vem a pergunta automática, a pergunta evidente, a pergunta que não quer calar. Quem é Eróstrato? Eróstrato era uma figura bastante mencionada até o início do século XX. Mas com o passar do tempo, ela foi sendo gradativamente esquecida. Eróstrato era um pastor de ovelhas de Éfeso. Éfeso é uma cidade que ficava na Grécia Antiga, mas atualmente se situa na Turquia. Para quem tem um apreço, um conhecimento maior com a Bíblia, Paulo, o apóstolo dos gentios, ele endereça algumas das suas epístolas aos Efésios. Quem são os Efésios? Efésios são os habitantes de Éfeso. É em Éfeso, inclusive, que ele enfrenta a resistência de um ourives que vivia de fabricar estátuas da divindade cultuada em Éfeso, a divindade que era Diana. Diana, segundo a nomenclatura romana, e Ártemis, segundo a nomenclatura grega. Ártemis, que era a deusa da caça, a deusa da caça. E a história de Eróstrato tem tudo a ver justamente com essa deusa, a deusa Ártemis. Então, no dia 21 de julho do ano 356 a.C., na noite do dia 21 de julho de 356 a.C., Eróstrato, com a intenção de alcançar a celebridade, com a intenção de perpetuar o seu nome na posteridade, de alcançar alguma forma de imortalidade, já que ele era uma pessoa anônima, alguém que quase ninguém conhecia, o que é que ele decide fazer? Escrever um poema? Não. Criar uma obra de arte? Não. Ele decide incendiar o templo da deusa Ártemis. O templo da deusa Ártemis era todo feito em mármore, E esse templo era considerado uma das 7 maravilhas do mundo na antiguidade. E Eróstrato simplesmente fez o quê? Pôs fogo no templo, ateou fogo ao templo. E qual foi a sua condenação? Já que Eróstrato fez questão de dizer que havia sido ele quem tinha incendiado o templo e que a intenção dele era justamente a imortalidade, a fama,
o que é que fizeram? Qual foi a condenação? Primeiramente, a execução. Eróstrato foi executado. E, posteriormente, foi proibida a menção do seu nome na cidade. Quem dissesse o nome de Eróstrato em Éfeso era executado. Bastava-se dizer Eróstrato para que alguém fosse executado. Então, estava resolvido o problema. Eróstrato não seria lembrado, e ele não conseguiria alcançar o seu objetivo. Mas foi o contrário. Um dos inúmeros historiadores que contaram a história de Éfeso fez questão de citar Eróstrato. E a partir daí ele se tornou uma figura famosa, uma figura conhecida, a ponto de no século XX, já nas primeiras décadas do século XX, o escritor português, o grande poeta português Fernando Pessoa, ter redigido em inglês um ensaio inacabado chamado Eróstrato e a Busca da Imortalidade. Este ensaio foi publicado póstumamente, muito tempo depois do falecimento de Fernando Pessoa, mais precisamente 65 anos depois. Fernando Pessoa morre em 1935. Este ensaio é organizado, porque ele foi escrito sob a forma de fragmentos. Esses fragmentos foram organizados por Richard Zenith e foi o ensaio publicado em 2000 pela editora Assírio e Alvim de Portugal. Neste ensaio, Fernando Pessoa pretendia fazer um estudo sobre a busca pela celebridade, a celebridade em suas diferentes manifestações. Mas ele acabou se detendo nas condições que levam à celebridade literária, os elementos que caracterizam a celebridade, a imortalidade na literatura. E aí a gente chega na seguinte questão: escritor, poeta, fica famoso? É possível ser poeta unicamente com o objetivo de aspirar à fama? Eu digo que não. Poetas ganham um certo prestígio, ganham uma certa notoriedade, ganham uma certa respeitabilidade, mas famosos, raros são os que ficam, ainda mais na atualidade. Hoje já não é possível imaginar, por exemplo, o que aconteceu com Tiago de Melo. Tiago de Melo, acerca de quem nós já fizemos um vídeo nesse canal, aliás, 2 vídeos nesse canal. Tiago de Melo deixou a faculdade de medicina no 5º ano para dedicar-se à poesia. Hoje não se imagina alguém largando a medicina para dedicar-se à poesia. Ele ficou, inclusive, encantado quando, ao publicar o seu primeiro poema no jornal, se eu não me engano, Correio da Manhã, do Rio de Janeiro, ele recebeu uma importância em dinheiro pelo poema publicado. Hoje em dia a gente não vê poema publicado em jornal, muito menos jornal pagando pela publicação de poemas. Hoje em dia, a maioria dos poemas são publicados na internet. Eu digo dos poemas que não estão em livro. E aí, estando publicados na internet, o que acontece? Primeiro, a publicação é gratuita. Na internet não se recebe pela publicação dos poemas. E também, a diferença do que acontecia com os grandes jornais na época de Tiago de Melo, estamos falando aqui dos anos 50, tá ok, pessoal? Anos 50 do século XX, os grandes jornais alcançavam um grande público. Hoje, a poesia na internet, ela alcança nichos, pequenos grupos, pequenas comunidades. Antigamente, no tempo de Tiago de Melo, ou no tempo de Drummond, Drummond estudou farmácia, pessoal. Drummond estudou farmácia
mas se notabilizou como poeta. Imagina se hoje em dia alguém deixando os estudos de farmácia para dedicar-se à poesia? Não, não se imagina, né? Então a poesia hoje, ela não é mais o foco das grandes editoras. A poesia hoje é o foco das pequenas editoras que publicam livros sob demanda. Você vai lá, pede uma quantidade de cópias, eles publicam essas cópias sob demanda, você vende para um determinado grupo, às vezes para os seus amigos, para o pessoal da tua cidade, para o pessoal que já conhece a tua obra, e fica por aí, né? E ainda bem que existem essas editoras, porque se não existissem essas editoras, não seria possível que novos poetas se expressassem ou buscassem o seu lugar ao sol. Os grandes conglomerados editoriais, eles se interessam pela prosa. E a poesia que eles publicam é de poetas já famosos, é de poetas já notórios. E aí vocês vão me dizer, mas o Paulo Coelho é escritor e tem castelo na França. Mas a J.K. Rowling é uma escritora famosa. Sim, Paulo Coelho tem castelo na França. Paulo Coelho vende bastante. Mas ele não é poeta, ele é prosador. Tá? J.K. Rowling também não é poetisa, ela é prosadora. Tá? Ela teve a sorte de ter livros seus, né, uma saga toda, né, a saga de Harry Potter, comprada por Hollywood, né, filmada por Hollywood, descoberta por Hollywood. Lembrando, ela escreve em inglês. Será que se ela escrevesse em português, isso aconteceria? Será que se ela escrevesse em espanhol, isso aconteceria? Será que se ela escrevesse em italiano, isso aconteceria? Provavelmente não. Se ela escrevesse num idioma latino, provavelmente isso não aconteceria. Mas ela escreve no idioma anglo-saxão. E aí isso se torna mais fácil. Ela escreve em inglês. E o Paulo Coelho, a sua fama começa como compositor. O compositor acaba fazendo a fama do escritor. E em torno da fama do escritor, erige-se toda uma aura de mistério por conta das histórias que ele conta. Então, Paulo Coelho é famoso, sim. Tem castelo na França, sim. Mas ele não é poeta, ele é prosador, ele escreve em prosa. Para vocês terem uma ideia, nos prêmios internacionais, pouquíssimos são os laureados, os escritores laureados, que só se dedicam à poesia. Normalmente, os que se dedicam à poesia e são premiados, eles se dedicam à poesia e a alguma outra forma de literatura. Ou é poesia e ensaio, ou é poesia e romance, ou é poesia e conto, ou é poesia e dramaturgia. Raríssimos são aqueles que são apenas poetas. Se você pega, por exemplo, Saramago. Saramago recebeu o Camões e o Nobel. Saramago escreveu 4 livros de poesia apenas. O restante da sua obra é todo em prosa. O restante é todo em prosa, né? Guimarães Rosa, ele não recebeu um desses prêmios internacionais por uma grande injustiça. Mas ele só escreveu um livro de poemas, que é o Magma. O resto, né, o restante, são todos livros em prosa, ou contos, ou novelas, ou romances. Então, a poesia ainda é tida pelos próprios críticos literários ou pelos próprios literatos como uma arte menor, fruto de um simples lampejo. Bate a inspiração, o poeta vai lá e escreve, enquanto a prosa é vista como algo maior, fruto de um trabalho incessante, de uma transpiração considerável. É óbvio que a poesia tem o seu componente inspiração, não é? O engenho, como diz Camões, e o seu componente trabalho, a arte, como diz Camões. Camões diz, com engenho e arte. O engenho é a inspiração, né? É o dom. A arte é o trabalho, a transpiração. Então o poeta trabalha assim. O poeta não é aquele que fica com a cabeça nas nuvens. Pelo contrário, um poeta é alguém que está sempre observando a existência.
porque é das suas observações da existência que ele extrai a matéria para a sua poesia. Como todo artista, ele é um observador contumaz da existência. É do que ele vê na existência, do que ele observa da existência, que ele extrai um material com que ele vai compor a sua arte, seja ela uma pintura, seja ela uma escultura, seja ela um romance, seja ela um conto, seja ela uma sinfonia, seja ela um poema. Então é preciso que se entenda isso. Poetas, eles tinham pelo menos a sua notoriedade, tinham a sua respeitabilidade, né, o seu prestígio. Hoje em dia, pelo menos na sociedade brasileira, isso não acontece mais com tanta frequência. Felizmente, por exemplo, em lugares como os Estados Unidos, existe a Poetry Foundation, que é uma fundação dedicada à poesia, à promoção da poesia, né? Para que se continue escrevendo poesia, para que se continue publicando poesia, para que se continue lendo poesia, para que se continue declamando poesia. Iniciativas como essa ainda não chegaram ao Brasil. Eu me lembro de que uma vez eu contei a uma pessoa que escrevia poemas, contei para ela que eu escrevo poemas, e ela me disse o seguinte, era um homem, né? Ele me disse o seguinte, então você deve seduzir as menininhas. Não, pessoal, um poeta, ele não deve ingressar na poesia com o objetivo de seduzir as menininhas. É óbvio que ter a atenção das mulheres é muito bom, ter a atenção, contar com a atenção de quem nos interessa ter essa atenção é muito bom, mas não é para isso que se escreve poesia, né? Mesmo porque, hoje em dia, não há mais tantas pessoas que se encantam com a poesia, né? E escrever poesia para ficar famoso também hoje já não é possível. Não se fica famoso escrevendo poesia, né? Programas literários na televisão são pouquíssimos, programas literários no rádio são pouquíssimos. Felizmente ainda temos blogs literários na internet. O objetivo do poeta deve ser algo muito maior, né? O objetivo do poeta deve ser chamar a atenção da humanidade, né? Atrair a atenção da humanidade, atrair a atenção para questões humanas. E o que são questões humanas? É o que se passa dentro do ser humano, o que se passa em torno do ser humano, o que se passa diante do ser humano, o que se passa com o ser humano. O poema, né, a poesia, é uma forma de expressar amor e é uma forma de expressar denúncia. A poesia é uma forma de se expressar apreço e também uma forma de se expressar descontentamento. Então, a arte, ela deve existir não só para se buscar a fama, mas para compromissos maiores, que são os compromissos com a humanidade. Tiago de Mello tinha um livro que se chamava Poesia Comprometida com a Minha e a Tua Vida. Então a poesia, como toda arte, deve ter um compromisso com a vida, né? Não sejamos como o Eróstrato, né? Existem especialistas que dizem que há um complexo ou uma síndrome de Eróstrato, que são aquelas pessoas que fazem de tudo para ficar famosas, até cometer crimes, né? E quando se faz uma coisa em arte só para se ficar famoso, está se cometendo um crime de lesa arte, um crime de lesa poesia, um crime de lesa cultura, ok? Então que a gente fique bem atento a isso. Então que nós fiquemos bem atentos a isso e não nos esqueçamos disso. Se você que está assistindo a esse vídeo pensa em ingressar na poesia, pensa em ingressar na arte literária, se já escreve seus versos, seus contos, suas novelas, seus romances, faça isso, publique, divulgue,
mas não com a intenção de ficar famoso ou famosa, mas com a intenção de contribuir com a humanidade. E é com essas palavras que eu encerro esse nosso vídeo de hoje, agradecendo a todos vocês que sempre estão conosco, a vocês que começam a estar conosco agora. Muito obrigado e voltaremos em breve com mais uma edição do Sala de Poesia.